funcionais, né? Fizeram a parte de reflexologia, né? Então você tem tanto as características da pessoa no rosto, quanto reflexos dos seus órgãos internos, né? Como você tem a reflexologia no pé, nas mãos, você também tem no rosto. E na China, essa questão de identificar traços foi usada seriamente, né? Você estava me contando que os fisiognomonistas da época tinham que acertar, né? Os imperadores usavam muito a arte da fisiognomonia para ver quem ia ser o soldado, quem ia ser o general, quem ia comandar o exército, quem ia ficar dentro. Decidir a hierarquia mesmo do exército. Então, de repente, era um artesão, era um fazendeiro, mas ele tinha os traços de liderança, né? E traço de liderança você acaba usando na hierarquia mais alta. E se errasse, se, por exemplo... Acaba com o fisiognomonista. Ah, é? Aí era morte na certa. Morte na certa, não podia errar, né? Não podia. Hoje essa ciência, ela é mais desenvolvida em que países? Hoje você tem a França com visagismo, né? Você tem Estados Unidos, estuda bastante disso, e o Brasil está começando, né? O Brasil está começando agora com a parte da leitura de rosto e corporal, também para a parte de RH, para contratação de pessoal. Para contratação de pessoal? Quer dizer, as empresas querem conhecer os traços... isso é novo. Para saber que tipo de profissional... Exatamente. Você tem uma característica para uma determinada área, tá? Então, eu preciso de uma pessoa com perfil X para ocupar o cargo X que eu tenho. Tá? Então, quais são os traços dessa pessoa? Qual tipo de pessoa eu poderia pegar para colocar lá que ela ia se dar bem, ela ia se identificar com o trabalho, ela ia fazer fluir melhor o trabalho naquele local. Isso não é perigoso, não, Fábio? Quer dizer, chegar a ponto de selecionar profissionais através dos traços do rosto, do corpo? Não, na verdade é mais saudável para o profissional. Ele vai ser encaixado no perfil dele mesmo. No perfil dele. É diferente. Quando você é adolescente, você vai para uma faculdade, você não sabe bem o que você quer fazer na vida. Tá? Então você escolhe uma faculdade. Muita gente, você deve conhecer bastante pessoas que fizeram uma faculdade e trabalham em outra área. Sim, muito comum. Tá? Porque não gostaram daquilo que fizeram na faculdade. Ou porque não se encaixam naquilo. Tá? Com o perfil das pessoas, a gente consegue direcionar melhor elas para o que elas podem fazer. Então, vamos saber mais da fisiognomonia, esse nome difícil, né? A gente tem algumas imagens aqui que ajudam a mostrar como é que funcionam, né, esses traços. Vamos mostrar? Então, o que é isso aí? Esse seria um rosto em equilíbrio, apesar de estar um pouquinho disforme na tela. Por causa da tela, né? Esse seria o rosto em equilíbrio. Então, se você pegar a porção superior, a média e a inferior, elas têm o mesmo tamanho. Tá? A porção superior, ela fala mais do intelecto da pessoa. Aqui a testa, né? Essa parte de cima. Né? A porção média, ele vai falar do lado sentimental da pessoa. Então, as bochechas, por exemplo, estão incluídas na porção média. Isso. E a porção inferior vai falar do lado instintivo. Tá? Então, se a pessoa é mais ativa, menos ativa, se ela vai mais atrás das coisas ou menos, se ela é mais cara de pau, mais tímida, né? Por exemplo, tímido, como é que a gente identifica? Olha para mim, vê o queixo fino, né? Ou olha para você com queixinho fino também. Queixo fino, né? Isso aqui é característica de pessoas tímidas. Pessoas tímidas, tá? E isso pode ser levado muito para o lado sentimental, para o lado pessoal, não necessariamente para o lado de trabalho, uma questão de trabalho, tá? Mas a gente tinha visto naquela reportagem que você fez, os dois rapazes que estavam lá, um tinha o queixo mais largo e o outro tinha o queixo um pouquinho mais fino, tá? O que tinha o queixo mais largo, que era o barbudinho, ele é mais instintivo, tá? Então, se você fosse ver o rosto dele dividido em três, a parte da mandíbula, do maxilar dele era um pouquinho maior, então tudo que é terreno para ele é mais interessante, tá? Então, ter coisas, possuir coisas, ele vai atrás do que ele quer. Entendi. Porque é o queixo largo. E o queixo mais fino, o contrário? Não que ele não vá atrás do que ele quer, mas ele passa menos, assim, ele passa pelos lugares sem ser muito notado, tá?
Não é tanto de iniciativa, de... Na verdade, ele tem iniciativa. O que ele tem é vergonha de aparecer. Entendi. Tá? Pela então, timidez. Pela timidez. Tá. Então, ele não é uma pessoa que dá muito a cara a bater. Que sai abrindo espaços e querendo aparecer. Se mostrando para todo mundo. Entendi. A gente tem mais imagens aqui, vamos ver o que tem agora? Então, você pega esse rosto de perfil, né? Um super nariz, hein? É um super nariz. Né? Mas aí você tem várias características. É alguma personalidade famosa? Não. Isso é uma figura de livro. Ok. Né? O que a gente pode analisar aí? Você pode ver as rugas na testa, por exemplo. Ele tem várias. Tá? Lembra que a gente tinha conversado sobre a hierarquia na China antiga? Sim. As pessoas que tinham mais de 3 ou 4 rugas na testa, elas têm muita tendência a obter sucesso pela visão dos chineses. Olha as suas lá, que bonitinha, tem né? Muitas tem rugas, três, tem três ali na horizontal. 3 tá bom? É um número que ótimo. Bacana. Normalmente as pessoas que têm essas 3 rugas, não importa onde elas nasceram, tá? Ela pode ter nascido num local com pouca gente. Estou vendo a sua testa, agora eu estou reparando em tudo. A testa dele também tem 3 ruguinhas. Não, as minhas não são inteiras. Não são em meia. Tá? Estou vendo que tem um pedacinho aqui. Elas podem ter nascido numa condição difícil e dentro daquele povoado, dentro daquele parâmetro, ela cresceu mais do que a média. Tá? Então, isso era um critério usado. Era um critério usado. Apesar da testa dele ser um pouquinho arredondada, e as pessoas que têm a testa um pouquinho arredondada, a lógica não funciona muito bem. Tá? Então, se você for olhar a minha de perfil, você vai ver que ela é caída. Tá? Ela é caída, mas ela é reta, ela não é arredondada. Então, tem um pouco mais de lógica. A sua de perfil, ela também é reta. Tá? Deixa eu mostrar aqui o perfil. É uma pessoa... Significa que é reta aqui, né? Isso. O que isso representa? Com relação à sobrancelha, ela forma um ângulo de 90 graus. Então, ela indica uma pessoa com mais lógica. A pessoa que tem a testa, a gente chama de abaulada, que é arredondada, ela não tem muita lógica. Então, para ela atravessar a Paulista, por exemplo, ao invés dela seguir uma linha reta, ela pode querer passar pela Augusta, dar umas voltas nas paralelas. Podem ser pessoas mais sonhadoras, né? Sim, mas é que a lógica delas acaba sendo um pouco diferente, né? Então, elas não se dão bem em raciocínio matemático, por exemplo. Fábio, a gente tem mais figuras e daqui a pouco a gente fala de outros exemplos, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo, mas volta já já. Fique com a gente.